Boa tarde, aqui direto do Rio Cobar, temos notícias interessantes. Depois de 5 dias sem internet, não é isso, João? Viu? 5 dias confirmados sem internet, voltamos ao ar por problema nos ares. Ninguém sabe, não é isso? Não tinha mais internet nos ares. E viemos com mais uma tradução muito interessante, né? De um canal, esse acho que é espanhol. É muito interessante, e o tema é: qual é o sinal do início da terceira G mundial? Vamos ler aqui. Muito interessante. Muitos sentem que o mundo está louco. Parece que as crises estão se tornando cada vez mais populares, passando uma atrás da outra sem lógica. Mas se eu dissesse que existe um roteiro preciso, detalhado para cada um desses eventos? A realidade é que não estamos enfrentando eventos isolados. Estamos descendo a uma escalada que foi profetizada por dois dos videntes mais precisos da história, Marie Julie Gerheim e Alo... Esse nome é complicado. Alo Insmer. Deve ser uma coisa parecida com isso. Neste vídeo, vamos contar para você as etapas sucessivas pelas quais a tribulação está intensificando. Uma progressão que culminaria em uma terceira guerra mundial, como especialistas preveem. Presta atenção até o fim, porque você vai ver a linha do tempo do que está acontecendo agora e o que deve chegar em breve. Um dos maiores visionários da Europa profetizaram que chegaríamos a uma terceira guerra mundial. Ambos autores, que tiveram as duas guerras mundiais anteriores, coincidem em apresentar uma estrutura de eventos interconectados para, que servem como indicadores para medir a proximidade do conflito global que eles profetizaram. Vamos lá. Marie Julie Gerheim. Lembra que isso aqui é uma outra pessoa falando. Não tem nada a ver com, né, com aquelas pessoas que eu já disse anteriormente. Mas ele vai citar Marie Julie Gerheim. Era uma mística que faleceu em 1941. Em seus registros contém cronologia sobre a futura crise nas instituições do Ocidente e a falência da segurança na Europa. Aloyse Meyer, assim, era um vidente alemão que faleceu em 1959 e especializou-se em descrever movimentos táticos de tropas e áreas geográficas exatas do impacto militar no continente europeu. Ambos sustentam que a tribulação não viria de repente, mas por meio de uma degradação progressiva. Os indicadores de que falam funcionam como se um sistema de alerta, que marca a passagem de uma paz para uma fase de conflito aberto. Quando esses fatores ocorrerem, a diplomacia é anulada e o mundo entra em um ponto sem volta. A escalada da tribulação começa com pistas físicas no ambiente que funcionam como um manual do aviso global. A Luísa Maia e Gerheim apontam para a aparição das auroras boreais em latitudes onde não é normal vê-las, como um presságio direto da Terceira Guerra Mundial. Gerheim descreveu que, mais tarde, que o céu pareceria estar em chamas ou banhado em sangue, indicando não uma aurora comum, mas um sinal de sangue que será derramado em guerra. Iermaia, bom, associava essas luzes a uma alteração do magnetismo da Terra, que causaria falhas do sistema de navegação e comunicação antes da primeiro artefato cair. Ele está certíssimo. O cara escreveu isso lá atrás, né?
Esse fenômeno foi registrado recentemente com grande intensidade, especialmente na Groenlândia, uma das áreas de litígio que coloca o mundo no primeiro grau da escalada profetizada. Além das placas no céu, ambos videntes descrevem a chegada de uma doença nova, desconhecida, que afetaria a população mundial. O caso do Covid-19 em 2020 foi identificado como um marco-chave dessa progressão de pragas anunciadas. Mas Gerheim foi além e descreveu uma praga ardente, que produzia um calor insuportável no corpo e feridas que queimavam a pele. Alertou que a doença não teria cura na medicina tradicional e que milhões de pessoas morreriam em períodos de tempo muito curtos. Mayer disse que as doenças seriam semeadas ou liberadas no ar e descreveu que aviões lançariam uma pólvora amarela que causaria a morte imediata de tudo que tocassem. Isso aqui é arma química, né? Bom, não posso falar mais que isso não. O quarto indicador coloca a escalada no barril de pólvora. O quarto indicador é Oriente Médio, especificamente o conflito entre Israel, Gaza, Irã e países árabes. Tanto Marie-Julie quanto esse Maia identificaram essa região como um gatilho que traria à tona esta tribulação. Gerheim alertou que os países árabes se juntariam à coalizão para atacar interesses no Ocidente, usando petróleo e a região como armas de pressão. Maia observou que a faísca final da Grande Guerra será um assassinato de um alto líder ou figura de grande poder em uma conferência de paz nos Estados Unidos, Balcã ou arredores do Oriente Médio. A tensão atual na área funciona como um termômetro da proximidade do grande conflito. Maia disse que todos pedirão paz, mas será uma armadilha. Né? Aquele negócio daquele que São Paulo fala paz e prosperidade, né? Quando falarem isso, já sabe o que vai acontecer. Nesse contexto, a mediação de figuras como Donald Trump e suas tentativas de impor uma paz negociada sobre o Oriente Médio pode ser vista como um prelúdio para esse desastre. Hoje, o mundo começou a deixar o sistema multilateral de negociação da ONU, que não tem mais poder real para impedir conflitos. Por exemplo, uma nova ordem de áreas de influência dos Estados Unidos, China e Rússia. O quinto indicador dessa escalada é o processo de islamização sofrido pelas nações do continente europeu. Marie-Julie Gerheim alertou que uma perda de identidade cristã e a transformação cultural radical em sociedades ocidentais. Hoje existem áreas inteiras desses países onde prevalece a lei da Sharia e de onde a polícia se afasta para não provocar conflitos civis. Pós de medo. As elites governantes já da Europa vão promover este movimento, diz Gerheim. E Maia, que será um fator de erosão que impedirá as nações europeias de apresentar uma frente comum diante de uma ameaça externa. Ou seja, está tudo corroído por dentro. Gerheim disse que os líderes da Lua Crescente e da Rússia assinarão um acordo oculto para dividir as áreas de influência na Europa antes de lançar um ataque conjunto. Profetizou que na época da invasão, grupos radicais já presentes na Europa atuarão como uma quinta coluna, sabotando comunicações e atacando a população dentro das cidades. O sexto indicador é a aparência de conflitos e guerras internas conflitos e guerras internas violentas civis que já estão
surgindo em diversas regiões do mundo. Este, este fenômeno representa uma ruptura do tecido social e o colapso da coexistência das próprias fronteiras nacionais. Gerheim e Losmayer enfatizaram que, antes da Grande Guerra, países europeus sofrerão uma desestabilização interna total. Ingovernabilidade será estendida devido à coalizão de facções políticas e sociais que não reconhecem mais a autoridade comum. Gerheim profetizou que grupos muçulmanos se juntarão a grupos de esquerda, provocando tumultos e grandes confrontos, especialmente na Itália. Isso já está acontecendo. Alois Maia, cada hora eu li de um jeito, confirmou essa visão com imagens da capital francesa queimada e destruída pelos próprios habitantes. Na Itália, a situação escalará como uma guerra religiosa, onde o clero será perseguido e morto nas ruas. Hermaia percebeu que esta revolução forçará o Papa a fugir do Vaticano disfarçado e cruzando o mar para salvar a sua própria vida. Esse é o terceiro segredo de Fátima. A frase final da escalada é o colapso do sistema financeiro por meio de uma dívida pública que se tornará matematicamente inestimável, impagável. Gerheim profetizou que a economia entraria em colapso devido à perda total de confiança e escândalos financeiros orquestrados a partir do poder, ou seja, montados pelo grupo dominante. Ser montado. Ela também descreveu que as nações seriam arruinadas pela realocação de suas indústrias, deixando o trabalhador sem sustento e levando à rebeldia. Alois Maia concordou que o dinheiro perderia seu valor da noite para o dia e que a população retornaria ao escambo para sobreviver. Já falei sobre isso. Hoje vemos que isso já está acontecendo, com o crescimento histórico do preço da prata e do ouro, enquanto as moedas soberanas perdem seu valor e as moedas digitais começam nos bancos centrais a estabelecer um controle absoluto sobre racionamento de comida e energia. No meio de toda essa ruptura, a Rússia começará um avanço em direção ao ringue, ou seja, a batalha. Hermann explicou que o resultado da guerra incluiria o uso de armas químicas e Gerheim acrescentou artefatos que explodiriam usinas nucleares em Marseille e Paris. Ambos falam de uma invasão relâmpago sobre a Europa, de uma tal forma que a Ucrânia de hoje seria apenas um prelúdio dessa invasão, um primeiro passo. A Luiz Maia descreveu que o ataque viria do leste e seria produzido de um caminho extremamente rápido e chocante, afirmando que as tropas russas tomariam o café da manhã em seus quartéis e o jantar no coração da Alemanha, enfatizando que a OTAN não teria tempo para reagir. Gerheim descreveu que o ar seria que o ar seria preenchido com pássaros de ferro que vão cuspir fogo, identificando hoje como o uso massivo de drones e mísseis hipersônicos para destruir a infraestrutura elétrica europeia. Quando a situação chega a um determinado ponto de desespero, após explosões de artefatos núcleo, vai acontecer uma intervenção divina nessa situação. Este evento vai purificar a Terra e a guerra vai parar de repente. Eu
vou ler ainda, né, o texto para por aqui, mas eu vou falar essa intervenção divina é o aviso, ok? Não é ainda os 3 dias de trevas, é só o aviso. E depois tem outros acontecimentos, né? Mas eu quis colocar esse texto desse, desse historiador, porque ele consegue juntar dois profetas que falam a mesma coisa em tempos distintos com uma precisão fantástica, né? E aí estão 6 passos que a gente pode saber que são os passos que antecederão ao terceiro grande conflito. Então, vou entrar em ficar preocupadíssimo. Não, eu vou entrar em oração, porque eu sei que o Senhor vai ajudar o seu povo, porque eu sei que isso tudo vem para purificar a terra e a igreja de Deus, né? Para que ela seja mais pura, santa, católica. E todas as ideias erradas vão ser abolidas. E o mundo para que volte a ser cristão de novo, né? Veja que todo castigo, na verdade, é uma reação ao pecado, à idolatria e todos os erros que os homens cometem contra Deus, e numa guerra, na verdade, contra Deus. E aí, na verdade, o castigo é uma reação divina para que o homem não destrua a criação de Deus. Tá bom?